Os nossos corações nesta noite, que o teu nome venha a ser exaltado neste lugar, glorificado, Senhor. Que o Senhor repreenda todo o mal, toda a opressão, toda a tristeza, toda a angústia. Nós repreendemos no nome de Jesus. Que o Senhor venha a ser exaltado, Senhor, glorificado no nosso meio. Que o teu nome, Jesus, seja manifesto, que o teu nome seja glorificado neste lugar, Senhor. A cada um que está aqui, aqueles que estão a caminho. O Senhor abençoe aqueles que também vão assistir online. Deus, nós pedimos a Tua presença. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Nada queremos sem Tua presença, Senhor Jesus. Nós invocamos o Teu nome neste lugar, Senhor. Que Teu Espírito flua, que Tua presença se manifeste em cada corações. Fica à vontade, Senhor, em nome de Jesus. E a paz seja com todos, amém? Vamos ler os Salmos 89, 1, amém? Aleluia, obrigado, Senhor. Você que pode, se coloque de pé, amém? Você que pode. Você que não pode, não tem problema. Fica à vontade, amém? Salmo 89, 1 diz assim: as fidelidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por todas as vitórias, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. Diga assim: eu sou grato ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria, amém? So
cruz, Senhor, o Senhor tem poder para salvar. Ele vai salvar a tua vida, a tua família, a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você crê? Diga amém? Poder pra salvar, tem poder pra salvar.
Jesus já venceu por nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus tem algo novo para você nessa noite. Você crê no nome de Jesus? Enquanto você está aqui, o Senhor está visitando o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, os seus parentes. Senhor, envia um anjo, Senhor, naquele lugar. Livra do mal, Senhor. Salva, Pai, nossos parentes, Senhor. Vamos cantar algo novo, amém? Vem me visitar hoje aqui. Ser mais de ti. O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo. O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar.
estava na caverna e veio um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Santo Espírito, veio um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. Veio um fogo, o Senhor não estava. Veio uma voz mansa e suave. Ali o Senhor estava. Ele está aqui nesta noite. O Senhor vai falar contigo mais e mais, se você crer. Ele vai te curar nesta noite. Se você crer, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Deus, bem forte, bem animado aí para o Senhor. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Gálatas 6:7, amém, irmão? Tá tudo bem com os irmãos aí? Dá uma olhadinha pro seu irmão e fala: irmão, é bom te ver nessa noite. Fala: é bom te ver, queridão. Veio adorar o Senhor. Vamos iniciando uma semana, um final de semana maravilhoso, amém, irmão? De grande bênção, de grande vitória. Você trouxe a palavra do Senhor aí, Gálatas 6:7. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Achou aí? Gálatas 6:7 diz assim, ó: não se engane. De Deus ninguém zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Vamos ver, está escrito aqui, olha. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, certamente ele colherá, ele ceifará. Diga glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, que bem, você vai ouvir a palavra do Senhor hoje. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E o culto, ele se compõe da seguinte forma, amém, irmão? Nós adoramos o Senhor por quê? Porque o Senhor habita no meio dos louvores, amém? Quando nós cantamos, a presença de Deus, ela é atraída. Você pode dar uma glória a Deus? Então quando você está cantando, a presença de Deus está sendo atraída. Por isso que nós somos ensinados assim, amém, irmão? Atrair a presença do Senhor com o nosso louvor. E a palavra louvar a Deus, adorar a Deus, hein? Ela quer dizer falar bem de Deus, amém? E Deus tem feito grandes coisas por nós, amém, irmãos? Né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Quero então, Gálatas 6:7 diz assim, que esse momento do culto, amém, irmão? Um momento muito importante, porque nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E Deus tem sido maravilhoso com a gente. Quantos têm percebido que Deus tem cuidado bem da sua vida? Deixa eu ver, levanta a mão e fala assim, ó, tenho percebido que Deus tem cuidado bem de mim. Amém, irmão? E nós, preste bem atenção, nós somos filhos muito amados de Deus. Nós somos filhos muito favorecidos por Deus, amém? E é importante entender, a palavra diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho, Deus abençoe os irmãos de casa, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, amém? Né? E é importante entender, amém, irmão, que quando nós contribuímos nesse momento, nós falamos sobre oferta, nós contribuímos para que a palavra de Deus continue sendo levada, amém, irmão? Continue salvando como nós somos salvos, amém? Porque nós somos salvos pela palavra que nós ouvimos, amém? Nós temos consciência que tem um Deus que enviou o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos voltar à presença do Pai novamente, amém, irmão? Porque nós estávamos separados por causa do pecado. Quem entende isso? Não, glória a Deus. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, amém, irmão? Nós reconhecemos que há um caminho para voltar para Deus. E nós ficamos sabendo de muita coisa que nós não entendíamos, amém, irmão? E uma das maiores verdades do Evangelho é que nós precisamos voltar para Deus, amém, irmão? Porque nós estávamos separados de Deus. E Jesus vem, entrega a sua vida por nós, nós confessamos os nossos pecados e nós voltamos para Deus. Quantos já foram batizados aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Quantas pessoas já foram batizadas? Oh, glórias! E se você não foi, você vai ser o próximo, amém, irmão? Nós temos 3 pessoas para ser batizados. Tivemos aqui a outra semana, né? Batismo, inclusive nosso irmão Rodrigo está ali, amém, irmão? Cheio da presença do Senhor, cheio de fome de entender como é o reino do Espírito, irmão. Porque preste bem atenção, nós estamos aqui hoje para entender que existe um outro reino do Espírito, não só o mundo físico, e esse mundo espiritual, ele interfere, amém, irmão? Ele
na verdade, precisa ser entendido para a pessoa, o ser humano entender o que acontece muitas vezes na vida dela, na vida dele. Muitas coisas são travadas, muitas coisas são paralisadas, muitas coisas nós não entendemos, mas a palavra do Senhor diz que o meu povo, ó, presta atenção, o meu povo, nós, povo de Deus, nós muitas vezes perecemos porque nos falta entendimento. Amém, irmão? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor hoje. Eu quero que você, hoje Dário vai trazer a palavra para nós, mas só quero deixar esse entendimento para os irmãos. Gálatas 6:7 é o momento que nós falamos sobre a plantação que nós vamos fazer hoje aqui. O que é ofertar ao Senhor? Ofertar ao Senhor é manter a obra, o projeto de Deus vivo na terra. Amém, irmão? Quando nós fazemos isso, a palavra do Senhor diz que no reino do Espírito algo muito importante acontece, porque nós estamos plantando, amém, irmão, uma semente de salvação. Inclusive, eu estava conversando com a pastora esses dias, né? E nós passamos na frente de um barzinho. Tinha alguns jovens muito bêbados, jovens, moças tão tristes, ver eles embriagados. E aí eu me lembrei da nossa juventude, da mesma idade, uma juventude que é uma juventude alegre, viva, uma juventude que desfruta da vida, mas longe dos perigos que o mundo oferece, porque os vícios são uma grande destruição hoje. Quem entende da glória a Deus? Isso tudo, a palavra de Deus, ela produz em nós famílias saudáveis, jovens saudáveis, amém, irmão? Uma geração vencedora, uma geração que é capaz de identificar o mal e não se envolver com o mal. Tudo isso, amém, irmão? É um legado que nós deixamos para os nossos filhos. E a palavra do Senhor diz que a geração do justo será poderosa na terra. Dá glória a Deus. Não haverão entre nós, na nossa juventude, jovens que estão dominados pelos vícios. Amém, irmãos? Eu estive em São Paulo essa semana. Lógico que já houve uma grande revolução ali, mas a Cracolândia é algo terrível. E as pessoas precisam saber que os vícios são dos piores inimigos que a nossa geração enfrenta. Amém, irmão? E quando nós temos a palavra de Deus, nós ensinamos os nossos jovens a amar a palavra, a se manter longe de todas essas coisas, ter uma vida segura, honrando a Deus, honrando seu pai. Isso tudo é um dos frutos da palavra de Deus. Então, irmão, fala assim comigo. Eu sou tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso tudo que a palavra do Senhor diz que eu posso. E nós podemos todas as coisas no nome do Senhor Jesus. Irmão, nessa hora, vamos ofertar ao Senhor. Eu quero te convidar para você ficar de pé. Eu sei que você se esforçou nesse momento da adoração, mas eu quero te convidar a ficar de pé, segurar a sua melhor oferta, com a sua mente, com o seu coração, muito entendimento, sabendo o que nós estamos fazendo aqui. Irmão, o que nós fazemos aqui agora é edificando o Evangelho através das nossas ofertas. Há uma estrutura de adoração, há uma estrutura, amém, irmão, onde nós podemos, na casa do Senhor, adorar o Senhor de uma forma confortável, com equipamentos que nos dão condições de adorar ao Senhor com alegria, fazer uma festa no começo dos cultos, invocando o nome do Senhor. E toda essa estrutura, ela é mantida por corações que sabem que nós construímos uma casa para o Pai, aonde a família de Deus habita, aonde há louvor, aonde há gratidão, aonde esse momento de oferta é o momento de nós agradecermos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E os nossos dízimos e as nossas ofertas fazem declaração que nós somos gratos ao Senhor. Porque aquilo que tem na nossa vida, não há dinheiro que pague. Irmão, a nossa segurança, a nossa família, o estilo de vida adotado, a forma de vivermos em família e em comunidade, uma comunidade saudável, alegre, viva, cheia do favor do Senhor. Nós somos filhos muito favorecidos. Nossos filhos crescem em um ambiente saudável, um ambiente onde a bondade de Deus se manifesta. Pai, eu te louvo por cada um que nesta hora segura nas suas mãos o fruto, sim, de um trabalho, Pai, com muito esforço, muitas madrugadas, mas com o coração e a mente, com um grande entendimento, sabendo que se há uma porta, foi o Senhor que abriu. Se há condições para trabalho, o Senhor que nos dá. Se há saúde para trabalhar, se há capacidade mental para desenvolver qualquer tipo de trabalho, isso vem da tua bondade, porque todo dom perfeito vem do Senhor. Pai, eu abençoo também cada um que nesta hora vai ofertar, os pais de família, as mães,
e todos que vão ofertar nessa noite, porque Gálatas 6,7 diz que todas as ofertas feitas com amor, a obra do Senhor, Pai, há um retorno, há uma volta. Plantações são sementes plantadas, elas vão gerar colheitas. Meu irmão, nessa noite eu declaro que a sua colheita vai ser poderosa. A sua colheita, segura a sua mão, Pai, abençoa agora esta oferta, em forma de Pix, depois os irmãos vão ofertar, em forma física, mas com o coração sabendo, Pai, o que estão fazendo e para quem estão fazendo e por quê. Nós adoramos o Senhor. Pai, eu te agradeço por este lugar que está sendo amplificado por causa de corações como os dos nossos irmãos, que têm comprometimento com a tua obra. Estamos levantando uma casa maravilhosa para o Senhor, aonde muitos, Pai, vão ouvir a palavra, aonde muitos vão ser salvos. Que o Senhor abençoe então a vida financeira, os depósitos do seu povo, que nesta hora o seu salário, a sua vida é abençoada, é consagrada através das primícias, e tudo que fica na tua mão tem a bênção do Senhor e a bênção da multiplicação. Em nome de Jesus, levante o seu lugar, já está de pé, vem adorar o Senhor. Quem vem dando glória a Deus. E a igreja pode se assentar. Irmãos, quem trouxe o seu envelope? Nós temos lançado esses envelopes que os irmãos fazem ofertas para a construção. Nesse momento específico nós estamos fazendo. E esta oferta é uma oferta, como diz a palavra de Deus, nos padrões da palavra de Deus. A palavra diz assim: cada um oferte segundo aquilo que propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, mas faça com alegria. Então, alguém trouxe, tem algum envelope nessa noite? Tem aí? Eu quero orar aqui específico, porque a gente vai orar por esses propósitos. Estenda a sua mão. Estenda a mão, igreja, aqui. Nós temos falado sobre isso. E esses propósitos são propósitos específicos. Você pode fazer uma oferta de gratidão, porque tudo está bem na sua vida, por bênçãos recebidas. Como você pode fazer também uma oferta de propósito, com propósitos específicos, buscando o favor do Senhor. A palavra do Senhor diz que há essa liberdade também. Então nós abençoamos, Pai, não sei qual é, mas o Senhor sabe. E diante do altar, eu declaro que aquilo que o meu irmão propôs, com um coração tão alegre, essa oferta de gratidão para abençoar a casa do Senhor, que o Senhor faça de acordo com aquilo que ele crê. E a palavra do Senhor diz que essa bênção, ela procede do Senhor, de um coração grato ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós abençoamos a oferta, amém? Vamos aplaudir o Senhor, dá uma glória a Deus. Se alguém quiser, amém, irmão? Você pode pegar ali o envelope lá atrás, amém? E fazer uma oferta específica. E, irmão, durante toda a nossa vida, nós tivemos esse propósito e Deus nos abençoou grandemente. Irmão, quero nessa hora orar por você. O Dário vai trazer a palavra, eu sei que vai ser uma palavra muito maravilhosa, mas eu quero que você aproveite cada minuto desse culto para usar a sua fé, amém, irmão? Não vem à toa não, usa a sua fé, amém? Você ouve a palavra de Deus, você ouve, tem entendimento, e nós sabemos de como Deus age, porque Ele vai agir pelaquilo que Ele diz, pela sua palavra. Só quero então, daqui a pouco nós vamos orar, já o Dário vai vir aqui, e eu quero só deixar então, amém, irmão, esse trecho da palavra de Deus, porque no final desse culto nós vamos orar, repreendendo toda a enfermidade e, irmão, liberando o favor do Senhor. E eu quero então, Mateus 7,7, feche os seus olhos enquanto o Dário vem aqui. Pai, a palavra que nós vamos receber, ela nunca volta vazia. O que o Dário vai falar, o texto que ele vai ler, esta palavra vai vir de encontro ao coração do meu irmão, da minha irmã, uma resposta, lançando luz, trazendo entendimento. E logo após, Pai, esta palavra, nós vamos usar a nossa fé para invocar o nome do Senhor e nós utilizarmos todas as ferramentas que a palavra do Senhor diz que é algo poderoso. Orarmos pela palavra e pelas leis do Espírito que nos permitem ser abençoados quando entendemos a palavra e exercemos a autoridade que foi nos dada na cruz, em nome do Senhor Jesus. Então abençoa a vida do teu servo agora, a palavra do Senhor que vai ser nos entregue nesta noite, em nome de Jesus. Quero que você aplaude ao Senhor. Vamos receber a vida do Dário aí, e Dário, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Confesso para os irmãos que eu estou nervoso. Não tem quem não fique quando sobe aqui.
né? Dá um friozinho na barriga, né, pastor? É porque é o Espírito Santo. E a gente prepara, lê, né? Já é normal a gente ler a palavra do Senhor, né? Porque a gente não deve ler a palavra do Senhor só quando a gente vem aqui ou quando vamos falar, né? Mas quando a gente tem assim essa responsabilidade de falar da palavra do Senhor, então a gente, eu não sei, parece que a gente fica mais focado, né? E o inimigo fica mais furioso. Mas não tem problema, o Senhor está conosco. Eu queria te convidar novamente para se colocar de pé. Eu sei que você, como pastor, já ficou de pé, já adoramos o Senhor, já ofertamos, né? Queria que você abrisse a tua Bíblia. Hoje eu vou usar a Bíblia e eu tenho costumado, não vou mentir para o irmão, vou confessar um pecado, eu tenho usado mais o celular e tenho facilidade de olhar no celular. Mas hoje eu senti no meu coração de usar mais a Bíblia, a palavra escrita, né? 1 Reis 17. Amém? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Queria que você fechasse os teus olhos e agradecesse ao Senhor por esse momento novamente, mais algumas palavras. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de falar da tua grandeza, de falar do teu amor, de falar do quanto tu és bom, de quanto tu és maravilhoso. Abençoa cada irmão, a cada irmã, cada criança. Abençoa, Senhor, que tu possas me usar, nem que for para falar para uma pessoa só o quanto o Senhor é bom. Amém? Antes de você sentar, queria que você repetisse comigo. Quando nós temos compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. Vamos repetir de novo? Quando nós temos compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. Amém? Pode se assentar. Fique à vontade na casa do Senhor. Essa semana, no domingo, eu estava sentado ali e o Léo sempre escala um de nós, né? E creio que pela direção do Espírito Santo, e faz uns convites para a gente, está trazendo a palavra, e graças a Deus que na sexta-feira a gente está tendo essa oportunidade de falar do Evangelho, né? E aí eu lembro que eu estava ali, eu pensei assim, porque quando eu vejo o Léo, eu corro dele, viu, irmãos? Não vou mentir, não. Aí quando foi segunda-feira à tarde, eu vi uma mensagem lá: boa tarde, paz, tudo bem? Falei, tudo bem. Aí ele falou, irmão, você poderia trazer a palavra na sexta-feira? E eu falei, amém. E confesso para os irmãos que eu estava pensando num outro tema para falar, mas a gente está nesse tema
provocando milagres. Amém? Então, quando a gente fala em provocar milagres, é clamar ao Senhor, e nada melhor de falar de Elias, né? Então, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem, e eu não sei, de todo o meu coração, eu não sei, tem pastores que olham tempo, e esse tempo é muito curto para mim, e eu olho ali, eu acho que o tempo é bastante para mim falar, mas poucas palavras que eu venha falar, que o Senhor possa te abençoar, amém? Então nós temos aqui uma palavra muito gostosa, né? Eu sempre gosto de conjecturar uma situação, né? Quando Elias chegou diante de Acabe e falou dessa forma, eu digo que é muito gostoso saber que quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, quando o Senhor realmente tem uma amizade com você, a pessoa fala com propriedade, né? Quando ele falou para ele assim, olha, o Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover mais. Eu acho assim que ele foi usado e ousado a falar isso, né? Agora, pensa comigo, por que será que ele chegou a Acabe e falou dessa forma? Quando ele chegou para falar com o rei, vamos tentar imaginar assim, irmãos. Elias, ele era ali de Gileade, né? Gileade, uma cidade próxima. Vamos colocar assim, quando ele fala assim, ó, perante a face do Senhor eu estou, isso significa que ele tinha uma intimidade com o Senhor e todos os dias. Vamos pensar assim que o Senhor chegou para Elias e falou assim, Elias, eu precisava resolver um problema aí. E tem um tal de Acabe aí, que está fazendo uns negócios muito fora daquilo que eu tenho para o meu povo. Porque todo mundo sabe o que aconteceu, o que estava acontecendo no reinado de Acabe, né? Sabemos que Acabe foi um dos piores reis que teve, né? Ele casou com Jezabel, e Jezabel era uma pessoa devota a Baal, e aí Elias tinha que ir lá, chegar e falar para Acabe. Mas se ele fosse como um homem para falar com Acabe, ia ser muito difícil. Mas ele estava no mandato do Senhor, de Deus, o Todo-Poderoso. Então, quando ele chegou para falar com Acabe, por que ele foi falar com Acabe? Por que ele foi falar com Acabe? Porque tudo aquilo que acontecia naquele reinado, quando nascia uma criação, todos na parte de vegetação, eles faziam uma entrega de algo para Baal. Toda a devoção era para Baal. E nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Tudo está no controle do Senhor. Então quando Elias chegou diante de Acabe, falou assim, olha Acabe, você vai conhecer quem é o Deus de Israel. Você vai conhecer que somente Deus faz milagre. Você está contagiando o povo do Senhor. Então, amado, quando se fala em provocar milagres, a gente não é só um milagre no sentido de cura. Ali, Elias chegou diante de Acabe e falou para ele assim, olha, as coisas vão mudar por aqui.
e segundo a minha palavra, não vai acontecer mais nada. E aí, amados, depois que ele deu essa palavra, o Senhor falou assim, 17:2. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, como também carne à noite. Então, amados, a partir daquele momento, aquele reinado entrou em crise. A partir daquele momento, as coisas começaram a acontecer contrário do que estava acontecendo. Parou de chover. E aí? Cadê o Baal? O que Baal ia fazer? Tudo está no controle do Senhor. Só que tem um detalhe. Quando Elias foi para a torrente de Querite, onde ele ficou lá escondido, tinha água, os corvos traziam carne, traziam pão, tudo estava em crise, mas com Elias não estava. Com Elias estava tudo bem, porque Elias tinha um compromisso com o Senhor. E quando a pessoa tem um compromisso com o Senhor tem compromisso com ele. Quando a gente fala em compromisso, a gente fala de uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, tem uma amizade com o Senhor, porque Elias tinha uma amizade com o Senhor. Ele falou assim, Elias, vai para lá e o resto você deixa para mim. Entendeu? Então, a partir daquele momento, o que aconteceu? O reinado de Acabe entrou em crise. Quem era o cara mais procurado da face da terra? Elias. Porque Elias entregou uma mensagem para ele, uma mensagem de juízo. Chegou nele e falou assim para ele, durante um bom tempo não vai acontecer mais nada, não vai chover, não vai cair mais orvalho. Segundo a minha palavra, não vai cair mais nada. Nada vai acontecer. É dessa forma, é a amizade, é a intimidade, é o compromisso. Ainda o pastor falou a respeito de compromisso na hora da oferta. Quando nós temos compromisso com o Senhor, milagres acontecem. Milagres acontecem. O Senhor, veja bem, esse tema é um tema muito interessante, provocando milagres. Mas para você provocar milagres, amado, você precisa clamar, você precisa falar com o Senhor e algo acontece, sabe? O Senhor, Ele começa a ter compromisso com você. Quando você está falando, quando você começa a falar com o Senhor, você cria uma amizade com o Senhor. A partir daquela amizade, você começa a ter uma aliança com o Senhor vem ter compromisso com você. E aí, para acontecer um milagre, é algo que não custa tempo. O Senhor vai olhar para o teu coração, algo vai acontecer, como tem acontecido aqui na nossa igreja. Quando o pastor fala de milagres, porque foi provocado um milagre através de oração. Alguém clamou ao Senhor, a pessoa clama ao Senhor e o milagre acontece. Quando Elias falou assim, perante a face do Senhor eu estou. Sabe o que ele queria? Sabe o que quer que você entenda? Que quando você levanta de manhã e você fala assim, bom dia Espírito Santo. Você está perante a face do Senhor. Quando você chega ali por volta de umas 11, meio-dia, você vai almoçar e você fala assim, Senhor, obrigado por esse alimento. Perante a face do Senhor você está. Quando chega 4 horas da tarde,
Você vai tomar um cafezinho da tarde. Senhor, muito obrigado por esse café. Muito obrigado. Perante a face do Senhor. Era assim que Elias vivia. Diante da face do Senhor. Quando chega a noite, quem vai para a faculdade. Senhor, obrigado porque eu posso fazer uma faculdade. E o Senhor preparou isso para mim. O pastor conta aqui de um testemunho de uma menina que provocou um milagre. Um milagre de conseguir estudar. Não é todos que conseguem, viu, irmãos? É difícil. É difícil. Mas é difícil para nós, é difícil para o homem. Para Deus, não. Para Deus não é difícil. Para Deus, não. Se a gente olhar assim, querer fazer alguma coisa, a gente não consegue. Mas quando o Senhor está no negócio, quando o Senhor está no controle, algo acontece. É por isso que a gente tem que fazer igual Elias. Quando ele chegou e falou assim para Acabe: olha, Acabe, você não está me entendendo. Eu tenho uma amizade, sabe? Você não sei se tudo isso que está acontecendo aqui, você fazer todo esse tipo de coisas que está acontecendo, que você casou com uma mulher que não era do agrado do Senhor. Ela trouxe um Deus que ela acredita, um Deus, ela tá levando esse povo à idolatria. A um Deus estranho. Você não está entendendo que esse povo que está aqui é um povo da menina dos olhos do Senhor. Ele tirou aqui esse pessoal aqui, esse povo lá do Egito. Trouxe aqui. E aí o que você está fazendo? Mas eu vou te dizer uma coisa. Porque, irmãos, todas as oferendas que era feita para Baal, eu imagino que quando Elias chegou diante de Acabe, eu acho que eu penso comigo, você começa a ler aqui a palavra do Senhor, você pensa, eu acho que ele estava irritado. Ele falou: cara, durante alguns anos, eu acredito que foi 3 anos, não vai chover mais. Enquanto eu falar, não vai chover. Só que não sei se você está me entendendo, não vai chover. E não choveu, amados. Mas tem um detalhe, quando ele estava lá na caverna, tinha água para ele, tinha pão. Amado, veja bem, Elias, a partir daquele momento, ele ficou sendo procurado por Acabe. Agora, quando que Acabe imaginava que os corvos levavam o alimento para Elias? Quando que ele imaginava? E ele não ficou muito longe, ele ficou perto ali. Não fala que ele ficou longe, mas a Bíblia fala que Elias ficou procurado por muitos lugares ali, muitos lugares. Até quando secou, porque também, veja bem, Elias profetizou, parou, não choveu mais, mas chegou uma hora também que aquele corguinho lá da torrente de Queride, lá onde ele estava lá, secou. E o Senhor falou assim para ele, assim, vai para uma cidade de Sarepta, que lá eu tenho uma viúva que vai te ajudar e vai te sustentar. Veja bem, quando a gente fala de viúva na Bíblia, a gente entende que são pessoas que passam dificuldades. E quando Elias chega naquele lugar lá, a primeira coisa que ele poderia pensar assim: puxa, o Senhor poderia falar que eu vou em algum lugar e algo já está preparado. Mas ele chegou lá, o Senhor falou assim para ele, assim, vai lá, porque tem uma viúva que vai te sustentar. Quando ele chegou e viu a viúva, a primeira coisa que ele falou para ela assim: me arruma um pouco de água. Mas, amados, pensa comigo. Não chovia, estava sem água. A água era ouro naquele tempo. Naqueles dias a água era ouro. Mas ela arrumou a água para ele. O que ele pediu para ela? Agora sabe o que você faz? Faz um pãozinho para mim. Eu vou até ler essa passagem, irmão. É 17 e 13. E Elias disse: não temas,
vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Elias tinha certeza. Sabe por que Elias tinha certeza? Porque quando ele estava lá na caverna, o Senhor falou assim para ele: vai lá, porque eu vou te sustentar através dela. Às vezes a nossa bênção vem da onde a gente nem imagina, da onde a gente nem sonha. Onde a gente clama, o milagre acontece. Quando a gente está na presença do Senhor. É por isso que no começo eu citei isso, irmão. Quando nós temos compromisso com o Senhor tem compromisso conosco. Quando você está na presença do Senhor, o Senhor tem compromisso com você. Recentemente caiu uma viga no pescoço de um irmão, mas o Senhor tinha compromisso com ele. E ele se faz presente no meio de nós. Hoje ele não está aqui. E o Senhor livrou, e o Senhor permitiu que não acontecesse nada com ele. Segundo o testemunho que o nosso irmão Eliezer falou, segundo os médicos, ele não era para estar vivo. Mas é compromisso, é intimidade com o Senhor. Né? Quando a gente tem intimidade com o Senhor e perante a face do Senhor, quando a gente está diante da face do Senhor, o Senhor tem compromisso conosco. Permita eu falar do seu testemunho. Aqui está a nossa irmã Regiane. Compromisso com o Senhor. Intimidade com o Senhor. O Senhor fez um milagre. Ela clamou, o pastor clamou, a pastora clamou. E o milagre aconteceu, foi provocado um milagre. Quando a gente clama ao Senhor. Aqui eu estou falando apenas de cura. Mas eu vou contar o meu testemunho para os irmãos. Há um tempo atrás que eu morava em Rio Claro. E aí foi bem quando eu fui para Rio Claro. E eu fui trabalhar num determinado lugar. E antes disso, eu tinha feito um propósito com o Senhor me preparar um outro tipo de emprego na onde eu estava. E eu lembro que eu estava na igreja e eu tinha feito uma oferta. Olha, irmãos, dinheiro não compra milagre, mas um coração aquebrantado, o Senhor ouve, tá? Aqui nós estamos construindo e o Senhor vai nos dar uma igreja linda, maravilhosa. Já está aí aos olhos, tá? Então, nós temos que ser fiel em tudo. E uma das coisas que eu tenho procurado é ser fiel no meu dízimo, na oferta. Isso eu estou falando de mim, viu, irmão? Estou falando da minha vida, da vida da minha esposa, da nossa família. Aí eu só vejo quando a minha esposa fala, peguei um envelope. Amém. Então, o que o Senhor colocar no coração dela, amém. E eu lembro que eu estava na igreja, eu tinha feito uma oferta e fui embora para casa e estava trabalhando. Um outro dia fui trabalhar numa empresa lá. E eu lembro que eu estava em um determinado lugar. Era uma empresa que mexia com carne, fazia charque. A palavra certa é essa, charque. E eu lembro que eu estava em um determinado lugar, era por volta de umas 10 horas da manhã. E eu lembro que eu olhei para o alto e falei, Senhor, eu não quero mais isso aqui. E o Senhor pode me preparar eu tenho certeza que o Senhor tem algo preparado melhor para mim do que isso aqui. Amém, que eu estou aqui. A gente tem que ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor nos dá. Tudo que o Senhor nos dá, nós temos que ser gratos. E aí eu lembro que eu olhei para o alto e falei, Senhor, o Senhor tem coisa melhor para mim. Era entre 10 e 11 horas da manhã. Quando eu cheguei à tarde, a minha tia falou assim para mim, Dário, por volta de 10 horas da manhã, o telefone tocou e é para você fazer uma entrevista amanhã em um outro lugar. Então, irmãos,
Deus, Ele abre porta onde não tem porta. E se não tem porta, Ele cria uma porta. Eu não posso reclamar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. É claro que a gente anseia sempre o melhor, a gente quer o melhor. Eu tenho muita dificuldade no meu trabalho, no sentido porque eu tenho que trabalhar em 2 horários. Tenho que trabalhar de manhã e trabalhar à tarde, né? Então eu ainda creio que o Senhor tem algo preparado para mim no momento certo, na hora certa, no tempo dele, na hora dele. O que eu preciso fazer? É ter compromisso, é face a face com o Senhor. Porque quando a gente tem compromisso com o Senhor, está face a face com o Senhor vai nos ouvir. Eu vou contar um outro testemunho. Eu nunca falei disso na igreja aqui. E teve um momento que eu ouvi a irmã Marta falar de uma conquista. Aonde a gente mora na nossa casa. Nós estamos falando de provocando milagres. E milagres acontecem. Nós construímos ali no Dallas. Mas confesso para os irmãos que pelo valor que nós tínhamos, nós não conseguiríamos construir. Confesso para os irmãos que por aquilo que a gente tinha em mãos, não dava para fazer. Mas quando estava no terreno ali, eu acho que eu falei alguma vez alguma coisa sobre esse assunto, mas eu não falei do que forma, o caminho que nós pegamos. Eu lembro que eu levei o pastor lá que só tinha, né, o terreno lá só tinha mato lá, né, pastor? E o pastor olhou para mim e falou assim para mim, sabe, irmão, eu estou vendo uma casa linda aqui. Eu até brinquei, pastor, eu só estou vendo mato. E o Senhor nos deu aquela casa. O que eu quero que você entenda, que milagres acontecem. Mas para acontecer o milagre, nós precisamos de ter uma intimidade com o Senhor. Mesmo, não que eu sou perfeito, irmãos. Não que eu sou perfeito. Eu sou falho como você. Tenho pecado como você tem. Graças a Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe como que eu creio? Que você peca de manhã, o sangue de Jesus vem e te lava. Você peca, Jesus vem, o sangue dele te lava. Então nós somos lavados pelo sangue do Senhor. Porque é assim, tipo assim, nós não vamos pecar mais quando a gente estiver diante do Senhor. Quando o Senhor vir buscar a tua igreja, e nós cremos que nós vamos subir. Né? Nós cremos que nós vamos subir com o Senhor. Então quando a gente chegar diante do Senhor, a presença do pecado não vai estar mais perto de nós. Né? Então, amados, eu não sou perfeito, como você não é perfeito. Mas o Senhor vai fazer um compromisso com você quando você tiver um compromisso com Ele. Sabe? Quando você tiver uma intimidade com Ele, quando você tiver uma amizade com Ele. Na outra vez, esse dia que eu preguei, eu até falei a respeito, que eu gosto muito da história de Jó. Quando o Senhor fala assim para Satanás, eu vou citar de novo, porque eu gosto demais desse. Viste meu servo Jó. Viste meu servo Jó. O Senhor falando de alguém aqui da terra. Então, amados, é assim que nós devemos ser. Eu sempre falo assim, que ser cristão aqui dentro da igreja é muito fácil. Porque aqui nós estamos todos irmãos. Eu lembro que nós estávamos aí assando carne, né, Lê? Aqui é fácil, porque a gente conversa, a gente dá risada e tal, né? Mas quando você vai para fora, aí você está sozinho. É você e Deus. Interessante, o Espírito Santo do seu lado. Aonde você vai, o Espírito Santo vai com você. Então você precisa ter uma intimidade, uma amizade, saber o que você fala, saber o que você pensa, saber o que você olha e aquilo que você coloca no teu coração. Porque não adianta, não tem como você enganar o Senhor está em todos os lugares.